Fala aí, torcedor palmeirense, eu vou chegando com mais um vídeo aqui com informações lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que entra em campo nesse domingo contra a equipe do Corinthians e não terá, né, o nosso treinador Abel Ferreira. Trouxe um corte que o Facicani falou sobre essa covardia que fizeram com o Palmeiras, né, essa punição contra o nosso treinador. Mas antes de soltar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Abel Ferreira é um técnico que está desde outubro de 2020 aqui no Brasil. Eu não estou aqui dizendo que o Abel é um exemplo de comportamento. Eu não sou exemplo de comportamento. Eu não estou aqui em nenhum momento para dizer que o Abel Ferreira é isso, aquilo, tal, porque todo mundo aqui é passível de erros. Eu não sou a pessoa, digamos assim, às vezes das mais equilibradas. Eu sou passional, mas assim como o Abel Ferreira, porque é disso que a gente tem que tratar, eu me julgo ser uma pessoa de caráter e de honra. Não preciso aqui me provar para ninguém. Quem quiser me conhecer, agradeço. Quem não quiser me conhecer e ficar julgando por aí, problema de cada um. Abel Ferreira está sendo tratado por esses, né, figurões do futebol como quase que um criminoso esportivo. Alguém que, rodada após rodada, é uma figura nefasta, digamos assim, no dia a dia daqueles que praticam futebol. Porque quando a gente analisa o que fizeram com o Abel, independentemente de reincidência ou não, mas você proibir um profissional de trabalhar, no caso dele, tá? Por 8 jogos, com 2 já cumpridos, ou seja, são mais 6 jogos de Campeonato Brasileiro. Porque ele brigou com o juiz, ele chamou o juiz de cagão e sei lá o quê. É uma coisa bizarra até, né? Pelo amor de Deus, é inacreditável que esses caras fizeram com o Abel. Se todo mundo que chamar o juiz de cagão tomar esse tipo de punição aí tem que acabar com o futebol de uma vez, né? Mas vamos ver se eles vão ter essa mesma atitude aí com os outros técnicos, né, galera? E diante de outros fatos iguais, ou às vezes até piores que o do Abel, essa entidade com atitudes canalhas, baixas, vis, cretinas, defasadas, abjetas, apedeutas, ela fecha os olhos, nós começamos a entender que de fato existe um direcionamento. E neste sábado ficou cada vez mais evidenciado que a sujeira que habita no futebol brasileiro, ela deixou de ser apenas revoltante, deixou de ser apenas descabida, deixou de ser apenas desconhecida, sei lá, vocês podem usar os adjetivos que vocês quiserem. Ela passou a ser danosa, perigosa, assustadora. Porque ao negar um efeito suspensivo, uma prática amplamente comum no futebol brasileiro para todos que são punidos em primeira instância e têm o direito de se defender em liberdade, falando a grosso modo, para depois haver um outro julgamento, isso mostra com claras evidências que essa entidade, ela protege um clube que, toda vez que se sente ameaçado, como vemos neste Campeonato Brasileiro, eles aparecem para fazer de tudo para abraçá-lo, para moldá-lo, para blindá-lo. Exatamente, né? O grande medo do Palmeiras conquistar os títulos, né? Tem que proteger o queridinho deles, que vocês sabem quem que eu tô falando, né, galera? Sabem muito bem quem que é o clube que o Facicani está se referindo, né? Vocês sabem muito bem quem que é, né? E tirá-lo da competitividade natural. Abel Ferreira, como eu disse, ele, em vários momentos, como todos os técnicos do Brasil, todos, sem exceção, todos, reclama de arbitragem. Abel Ferreira, como
todos os técnicos do Brasil, já passou do ponto. Abel Ferreira, como todos os técnicos do Brasil, já se envolveram com problemas em coletivas, de imprensa, etc e tal. Abel Ferreira, como todos os técnicos do Brasil, erra. E como todos os técnicos do Brasil, Abel Ferreira pode não ter mudado de comportamento. Como todos os técnicos do Brasil não mudaram de comportamento. Abel Ferreira está sendo tratado como um mártir por uma entidade que tem tudo em sua essência, menos justiça. Uma entidade de um caráter extremamente duvidoso. Uma entidade em que escrúpulos por lá nunca vão existir. Abel Ferreira está sendo tratado como se fosse um criminoso esportivo para servir de exemplo daqui para frente. Um exemplo que todo mundo sabe que jamais vai ser cumprido ou seguido. Abel Ferreira está sendo prejudicado por ser técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, que mais uma vez começa um campeonato de forma competente, que mais uma vez vive sob dúvidas infundadas de seus rivais em relação a como que ele tem conseguido resultados expressivos. Sociedade Esportiva Palmeiras que mais uma vez briga para ser campeã. Tudo aquilo que esses caras que têm camisa por baixo. Exatamente, né? O sistema não quer que o Palmeiras seja campeão, né? É tudo combinado, tem a impressão que eles torcem para um clube, né, galera? E vocês sabem bem o clube que eu estou falando, que eu estou me referindo, né? É tudo combinado no futebol, essa sujeira que é o futebol brasileiro, e o Palmeiras sempre paga o pato, né, galera? De seus caríssimos ternos, não querem que aconteça. Tanto tem camisa que no ano passado, né? Num caso sim, criminal, com provas cabais de participação indireta em manipulação de resultados, esse tribunalzinho passou por cima do Ministério Público, que é uma esfera muito maior que ele, passou por cima até da Polícia Federal, que evidenciaram e ajuizaram uma investigação criminal contra o jogador Bruno Henrique do Flamengo, num caso em que outros colegas de trabalho foram suspensos até por 2 anos sem praticar o esporte, com punições até que pesadas demais. É porque é jogador do Flamengo, né? Já pensou se fosse um jogador do Palmeiras? Vocês acham que eles teriam agido dessa forma? Pode ter certeza que tinha pegado uma punição muito grande. Talvez até uns 6 meses afastado do futebol. Mas como é jogador do Flamengo, é protegido por esse tal de STJD, né, galera? Num caso de manipulação de resultado, com provas que foram ajuizadas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Abel Ferreira, hoje, perante os olhos dessa gente perigosa, desqualificada de caráter, Abel Ferreira é um criminoso. Porque se um atleta que participa de uma situação escandalosa como foi a do ano passado, foi abraçado, foi acolhido por aqueles que deveriam prestar serviço à justiça desse país, o que a gente pode esperar em relação a tudo isso daqui para frente? Ou seja, o Brasil está morto em termos de caráter esportivo. Essa entidade, se o Brasil fosse um país sério, contribuinte com valores éticos e morais, essa entidade tinha sido implodida no ano passado. O Campeonato Brasileiro tinha sido paralisado. E um tribunal de penas tinha sido instituído para comandar a regulamentação do futebol brasileiro. Ou pelo menos do Campeonato Brasileiro. Porém não.
Porém, passam-se os anos, os auditores que absolveram esse jogador, inclusive auditores... Na verdade, essa instituição teria que ser banida do futebol brasileiro. Essa é a verdade, porque é uma vergonha o que eles estão fazendo, né, galera? São 2 pesos e 2 medidas, né? O que é mais... Me diga uma coisa, torcedor palmeirense. Não é possível, é só um cego que não vê, né? Que o Bruno Henrique foi muito mais grave do que o que o Abel Ferreira fez, hein? Você xingar um juiz, chamar o juiz de cagão, é mais grave do que você se envolver em casas de apostas? Deixa aí sua opinião, hein? Será que é mais grave? Torcedores do clube do qual esse cara joga, declarados publicamente com fotos viralizadas, continuam por lá. Auditora que vai a um Fla-Flu sem querer no Maracanã, ela tem uma foto no Fla-Flu, querendo provar por A mais B que ela faz parte da ética esportiva, que ela não tem viés político ou clubístico para punir o Abel Ferreira. E em casos tão semelhantes quanto, né? Por exemplo, o Zubeldia, em que até muito torcedor do Fluminense comentou, ele se arriscou a poder ter uma punição mais grave, como Fernando Diniz, como Dorival, como Mano Menezes, como todos os técnicos do Brasil, sempre foram e vão continuar sendo reincidentes. Sampaoli, quando vestia as cores do Flamengo, que chutou o microfone, em que até um preparador físico desse cara deu um murro na cara do atacante do Flamengo, Pedro, num ambiente de trabalho, que poderia gerar algo gravíssimo se fosse de fato analisado a rigor pela Justiça do Trabalho, né? Nossa, isso é verdade, foi um caso muito sério, hein? Caso que poderia ter envolvido polícia no meio, já pensou? Preparador físico aí agrediu o próprio atleta do clube, galera. Mas passou batido, né? Passou em branco, né? Por quê? Porque era um lado do Flamengo, né? Se tivesse acontecido isso aí no Palmeiras, né? Tenho certeza que a mídia estava sentando além. Mas como é o time queridinho deles, né, galera? Então ficou por isso mesmo, né? Não tem problema. Normal, né? Tudo isso passou batido. Mas Abel Ferreira não pode chamar um árbitro de cagão. Ah, não pode. É quase pra eles como se fosse um ato racista, misógino, né? Tá no mesmo peso pra esfera da lacração burra e idiota desse país. Pois é, minha gente. Pois é, minha gente. Feito esse desabafo, a única coisa que eu peço, o Palmeiras já se manifestou publicamente em relação a tudo isso, né? É que, presidente Leila Pereira, não adianta nota oficial. A senhora tinha que ter gravado um vídeo da mesma forma que no ano passado a senhora, de forma muito correta, se posicionou contra o ato de racismo contra o jogador Luigi na Libertadores Sub-20. A senhora vociferou a plenos pulmões com razão. Mas só que, infelizmente, a senhora pagou o preço da safadeza que impera no futebol. Em que você mexeu com pessoas perigosas, maiores do que a senhora, em termos de influência, e que resultou em seríssimos prejuízos à entidade Sociedade Esportiva Palmeiras, da qual a senhora preside. Vide o que aconteceu na final da Libertadores. Vide, inclusive, o que aconteceu no próprio Campeonato Brasileiro do ano passado, em que, se por um lado o Palmeiras deixou de jogar futebol como estava acostumado, não jogou bem, eu fui muito crítico ao futebol do Palmeiras, como serei sempre crítico ao futebol do Palmeiras quando ele não estiver jogando bem, porque eu quero melhorias, quero ver o meu time ganhando de forma sólida, competente, justamente para não depender dessa gente desgraçada. É por isso que eu critico, às vezes, e cobro o futebol do Palmeiras, porque na hora que você ficar numa bola dividida, o Palmeiras vai perder por causa desse bando de safado, esse bando de ladrões
que habita no futebol brasileiro? O Palmeiras vai perder por causa dessa gente, presidente? Acorde de uma vez por todas. O futebol brasileiro é um antro de ladrões. É um antro de vagabundos. É um antro de gente suja que nada e rola no chorume da ética moral. Por isso que eu cobro o desempenho esportivo para o Palmeiras nunca depender desse tipo de gente canalha. Se por um lado o Palmeiras deixou de jogar, por outro, justamente essa minha revolta contra esse bando de desgraçado também fez o Palmeiras perder um campeonato. Aliás, 2 campeonatos. 2. Em especial a Libertadores, em que, repito, faltou bola em Lima para não depender de um VAR vagabundo que não funcionou naquele dia. Torcedor palmeirense, Facicani sentou a lenha com razão, porque é brincadeira o que fizeram com o Abel Ferreira, hein? É uma perseguição cada vez maior contra o nosso treinador. São 2 pesos e 2 medidas. Tem jogador aí que se envolve em jogos de apostas, fica por isso mesmo. Aí o Abel, só porque xingou o técnico, o juiz lá de cagão, pegou essa punição de 8 jogos, lembrando que já cumpriu 2 jogos, mas vai ficar mais 6 jogos afastado aí, sem ficar ao lado dos nossos jogadores. Então o Palmeiras entra em campo hoje contra a equipe dos Gambás sem o nosso técnico, galera. É brincadeira, hein, esse futebol brasileiro, né, galera? São 2 pesos e 2 medidas. Quando o Palmeiras começa a ir bem na temporada, pode ter certeza que o torcedor fica com uma pulga atrás da orelha. Quando o Palmeiras não está jogando bem, que o Palmeiras não vem jogando aquele grande futebol, o problema do Palmeiras é que não é só jogar bola, né, galera? O Palmeiras tem que jogar contra essa vergonhosa arbitragem brasileira, hein? Por isso que o Palmeiras não pode depender de arbitragem. Eu não gosto quando o Palmeiras ganha com algum pênalti polêmico, que não foi, um lance polêmico, porque temos que ser justos, porque a mídia não perdoa, galera. É um lance favorecido ao Palmeiras, eles aproveitam e sentam a lenha no Verdão. Mas quando o Palmeiras é prejudicado, todo mundo fica quietinho, porque no Brasileirão do ano passado todo mundo sabe o que aconteceu. Por mais que o Palmeiras foi incompetente, ele não parou de jogar futebol, entregou o Brasileiro para o Flamengo, mas depois daquele jogo contra o São Paulo, o Palmeiras foi perseguido pela arbitragem e vários lances polêmicos aí contra o Palmeiras, prejudicando o Verdão, e na Libertadores nem se fala, né? Se aquele lance não era para expulsão, que quase arrancaram o couro da canela do jogador do Palmeiras, arrancaram na verdade o couro da canela do jogador do Palmeiras, o jogador do Flamengo não foi expulso, então eu não sei o que é lance para expulsão. Infelizmente, este é o futebol. É o futebol brasileiro e também o futebol sul-americano, né? Porque as federações, vamos dizer assim, né? A Federação Sul-Americana e a Federação Brasileira, para mim, são farinha do mesmo saco, são parecidas em muitos aspectos aí quando se trata de ser coerente, de ser sério e ser honesto. Mas deixa aí a sua opinião. O que vocês acharam da atitude desse tal de STJD contra o nosso treinador Abel Ferreira? Comenta aí no vídeo, galera. É isso aí, galerinha palmeirense. Hoje vamos pra cima do Corinthians, meu palpite 2-1 para o Palmeiras. Palmeiras vence essa partida aí. Infelizmente não teremos John Arias, mas se Deus quiser vamos vencer os Gambás e conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!